Tudo bem? Você já ouviu falar de encalhamento? Normalmente, quando a gente fala nesta expressão encalhamento, a gente associa a palavra a uma espécie de bloqueio afetivo ou de travamento afetivo, onde a pessoa está no estado de solteirice, sem muita perspectiva de caminhar adiante. Meu nome é Carmadélio Souza, sou membro da comunidade católica Shalom, membro consagrado há 37 anos, sou casado há 26 anos com Vânia, trabalho já há muitos anos, há mais de 30 anos, preparando o solteiro para o casamento e trabalhando com o casado para consolidar o seu compromisso matrimonial. Por isso que eu comecei esse pequeno vídeo falando do encalhamento. Por quê? Porque é uma das coisas que nós encontramos com mais facilidade nos dias de hoje. São homens e mulheres que estão encalhados, estão travados na sua vida afetiva, sem saber exatamente a direção que devem seguir. Nós queremos, nesta aula, poder lhe ajudar a se perceber, a se localizar afetivamente, para a partir daí você poder perceber uma direção para o seu desencalhamento. E isso é possível porque eu experimentei na minha própria vida, né? Porque de qualquer maneira eu casei com 34 anos e vivi todo um processo de discernimento de estado de vida, com concepções erradas acerca do matrimônio, feridas e muitas coisas que me atrapalharam, mas também porque nesse processo de acompanhamento de jovens, solteiros e casados, e também pessoas mais maduras, eu pude perceber que é possível sim, a partir dessa lucidez, digamos assim, afetiva, né, dessa localização afetiva, eu, sabendo onde estou, caminhar na direção daquilo que Deus me chama a ser. E que isso não é mágico. O chamado ao matrimônio, né, é um chamado natural. Quase todo mundo, eu diria todo mundo tem esse chamado natural. O fato dele ser natural não quer dizer que ele seja espontâneo. Ele precisa ser bem compreendido, bem trabalhado, para que eu possa abraçar esse chamado com maturidade, com lucidez, para que eu seja feliz no meu estado de vida. A gente encontra muitas pessoas que por escolhas erradas ou por um processo de discernimento errado, acabaram fazendo escolhas erradas e até hoje pagam um preço dessa escolha errada numa área tão importante na vida da pessoa, que é seu estado de vida. É importante que a gente entenda que o encalhamento, como nós estamos entendendo aqui, se trata do imobilismo, ou seja, é você estar parado na sua vida afetiva. O que é uma pessoa parada na sua vida afetiva? É uma pessoa que não tem um passado, ou se tem é um passado muito comprometedor, um presente onde a pessoa está parada, imobilizada e sem perspectiva de futuro. Então, a partir dessa localização afetiva, é possível sim você desencalhar, sair deste processo de que você está parado na direção daquilo que você quer ser e daquilo que Deus lhe chama a ser, que é o principal. Quem é que está encalhado? Qualquer pessoa que está imobilizado na sua vida afetiva. Pode ser um jovem que nunca namorou, pode ser um jovem que namorou demais, mas que está tão cansado de não ter dado certo que agora não quer mais namorar. Pode ser alguém que sofreu uma grande decepção. Pode ser pessoas que acham que não tem a menor chance afetiva porque olha para si e diz quem vai me querer. Pode até ser pessoas, inclusive, com idade mais madura que pensam que não tem mais nenhuma chance porque nessa idade ninguém vai me querer. Ou seja, o desencalhamento ele tem um horizonte muito amplo porque não se trata apenas de casar ou não casar, mas eu preciso saber onde eu estou e entender por que eu cheguei onde cheguei, para eu poder, se for da vontade de Deus e eu quiser também, ir na direção de abraçar plenamente a minha vocação, que pode ser o matrimônio. Então, para a gente poder entender melhor o que a gente está falando, eu vou ler, inclusive, agora um trecho das Sagradas Escrituras, da Bíblia. É provável que você não esteja com a Bíblia aí, mas eu vou ler para você poder acompanhar. Está escrito aqui na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz o seguinte: E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Esse versículo bíblico sempre me chamou muita atenção. Ele enche o nosso coração de esperança.
Porque diz que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Ora, quando a gente fala de vida afetiva, a gente pode dizer que a gente fala de erros, né? Porque normalmente a gente é muito inexperiente. A vida afetiva é uma vida assim, ou o caminho afetivo, dizendo melhor, não é um caminho fácil. A gente começa de maneira muito inexperiente, muito jovem ainda, com aquele anseio, com aquela aspiração de encontrar alguém com quem nós venhamos a constituir uma família. Mas de maneira geral a gente não tem grandes experiências, né? A gente vai aprendendo assim, caindo, levantando. Esse processo muitas vezes é um processo doloroso. Porque às vezes, no primeiro momento, a gente vai de peito aberto, né? Querendo conhecer alguém, querendo se dar a alguém. E muitas vezes, por inexperiência, a gente acaba se dando além do que deveria se dar, ou acaba indo além do que deveria ir, ou a gente acaba acreditando além do que deveria acreditar. Não é por maldade não, é porque a gente é inexperiente mesmo. Então a nossa vida afetiva, de maneira geral, ela é cheia de altos e baixos, né? Com erros e acertos, mais erros do que acertos. E aí esse versículo bíblico aqui, ele nos enche de esperança, porque diz que Deus coopera para o bem daqueles que o amam, e nós amamos a Deus. Apesar dos nossos limites, nós queremos servir e amar cada vez mais a Deus. E atenção, Deus deseja nos ajudar, porque veja, às vezes as pessoas me perguntam, será que Deus se preocupa com a minha vida afetiva? Será que isso é um dado importante para Deus? Será que Deus pensa nisso? Claro que ele pensa nisso e claro que ele se preocupa nisso. Por quê? Porque isto é uma realidade humana que diz respeito a você como filho. E como ele lhe ama, ele quer cuidar de você também aí. Ainda por cima, a vivência afetiva, o que eu chamo de vivência afetiva, é o namoro, o noivado e o próprio casamento, vão lhe conduzir a abraçar o seu estado de vida. Ou seja, se você é chamado a casar ou não casar. Porque veja, se nós acreditamos que o matrimônio é um chamado de Deus, é uma vocação, como é que nós poderíamos imaginar que Deus só entraria nesse chamado a partir do casamento? Deus entra no chamado a partir do momento que a gente é despertado afetivamente para encontrar alguém para a gente casar. Isso começa no namoro, na caminhada, né? No namoro. E aí Deus já está nos auxiliando, Deus já está nos ajudando. Essa experiência que eu tenho tido nesses anos de caminhada e de acompanhamento de jovens, solteiros e também pessoas casadas, de que a graça de Deus, de que a providência de Deus não falta também aí, que também aí Deus deseja nos auxiliar e cooperar para o nosso bem. Então é muito importante que a gente não perca essa esperança e que a gente acredite que este dado, esta informação, este tema é um tema assim de crucial importância também para Deus, porque é de crucial importância para cada um de nós. Bem, como eu já tinha falado para vocês, há mais de 30 anos eu trabalho no acompanhamento e na formação de jovens solteiros e de jovens casados. E eu fui percebendo nesse processo de acompanhamento o surgimento de muitos problemas, especialmente no matrimônio, né? Porque eu comecei acompanhando casais, depois eu voltei para os jovens. Eu fui percebendo que muitos problemas que se encontram dentro dos matrimônios seriam resolvidos, ou pelo menos amenizados, ou minimizados, se nós pudéssemos trabalhar logo ou primeiro com os casais de namorados. Eu pensei assim, meu Deus, com tanto problema aqui dentro do casamento, será que não poderia ter sido resolvido isso daqui antes? E aí eu tive aquela inspiração, digo, olha, se eu começar a trabalhar com jovens solteiros, ou mesmo não jovens, mas que são solteiros, que querem caminhar para o matrimônio, tentando já ajudá-los para que eles cheguem no matrimônio não trazendo coisas não resolvidas, que deveriam ter sido resolvidas no próprio processo de namoro e de noivado. Foi por isso que surgiu a ideia e a inspiração desse curso, de ajudar os jovens, ou mesmo os não jovens, mas que não estão casados, a entenderem melhor esse processo afetivo onde eles estão inseridos para chegarem no matrimônio, no casamento melhor preparados, para viverem apenas as etapas de ajustamento normal que todo casamento tem e não trazendo questões que deveriam ter sido resolvidas no namoro e que não foram resolvidas porque ninguém explicou, porque ninguém falou, porque ninguém orientou. Esta foi a inspiração desse curso Desencalhando Dragões e Princesas. Porque veja, namorar, noivar e casar não são coisas que a gente nasce sabendo, a gente precisa aprender.
É como eu falei há pouco, é um chamado natural, mas não é um chamado espontâneo. Então eu preciso aprender. E aí entra a experiência de vida. Aí entra a experiência de, por exemplo, eu que já tenho 26 anos de casado, de poder dar a minha pequena contribuição para que você, solteiro, possa, aprendendo com as experiências e não repetir os erros que nós mais velhos já cometemos, você caminhar bem ajustado, bem localizado, de forma bem lúcida, no seu processo afetivo de namoro, noivado e casamento, até os seus primeiros 5 anos de casamento, né? Que é o período de adaptação. Então, aprender, nesse caso aí, se trata da gente poder entrar dentro do mistério da criação do homem e da mulher, que é o que a gente pretende aprofundar no curso, porque não tem como a gente entender melhor o que é o matrimônio, o que é o chamado ao amor humano de um homem por uma mulher, se nós não partirmos da base de uma raiz primeira. E a raiz primeira e a base primeira está na criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. E isso nós vamos falar no curso. Talvez você até se pergunte, mas será que isso é preocupante? Bem, vai depender do tipo de encalhamento. Há 2 tipos de encalhamento. Há um encalhamento natural. Eu uso encalhamento, na realidade não é nem bem encalhamento, mas vamos lá. Um encalhamento natural, que é aquele que é próprio da imaturidade afetiva e da falta do tempo favorável, né? É aquele jovem, aquela jovem, que ainda são muito novos, que ainda não despertaram, né, para a dimensão afetiva. Eles estão imobilizados, eles estão parados, mas aí não é um problema, porque isso é da fase normal de amadurecimento. Eles estão como que se preparando para entrar na vida afetiva, né? Isso na adolescência. Esse encalhamento aí é um encalhamento natural, todo mundo passa por ele. Inclusive é necessário que a gente passe por ele, ninguém sai voando da infância para a vida afetiva, a gente tem um processo de transição. Mas o que nos preocupa é o encalhamento clássico. O que é que eu chamo de encalhamento clássico? É aquele encalhamento que foi o produto final das nossas escolhas erradas, dos nossos erros involuntários, das nossas omissões, dos nossos medos, da nossa insegurança. É quando você iniciou a sua vida afetiva, começou a dar os primeiros passos com boa vontade não foram muito bons, você acabou se decepcionando, acabou se machucando ou também sendo machucado, machucando e sendo machucado, e isso foi como que fechando o seu coração e foi lhe travando afetivamente. E aí você começou a ficar encalhado, ou seja, você ficou parado. Você deixou de evoluir, com medo de repetir o que você tinha vivido, né, com medo de errar novamente, com medo de se machucar novamente. Então, a gente encontra muitas pessoas assim, que elas estão paradas, elas não conseguem avançar. Isto que nós chamamos de encalhamento. Ou seja, não tem nada a ver com a idade necessariamente, mas tem a ver com as experiências de vida limitantes que você teve, que não lhe permitiram avançar para uma etapa de amadurecimento aí, né? Namorar bem, depois, se for o caso, noivar bem e casar bem e ser feliz, né? E constituir uma família, que é o desejo de todo mundo, afinal de contas, né? Por exemplo, muitas pessoas imaginam que estas coisas acontecem de forma espontânea. Elas pensam assim, quando aparecer uma pessoa da minha vida, tudo vai dar certo. Não, no tempo certo essas coisas vão acontecer. Elas talvez confundam a espontaneidade do sentimento identificado com o amor com um processo humano que permite crescer nesse amor. São 2 coisas distintas. Uma coisa é eu identificar que eu estou gostando de alguém, isso sim é espontâneo, isso é natural, né? A gente não planeja, ok, mas atenção, isto é apenas um ponto de partida. É necessário um processo humano de crescimento nesse despertar afetivo aqui, no caso. É esse processo de discernimento, é esse processo humano de crescimento no amor que nós queremos ajudá-lo a viver. Este processo pode estar efetivamente parado, travado, encalhado por causa de experiências do passado, de medos ou de insegurança. Eu já recebi perguntas, por exemplo, de jovens que nunca namoraram na vida
E que quando a gente pergunta por quê, eles nem eles sabem dizer por quê. Muitos dizem, não, porque nunca apareceu ninguém. Outros dizem, não, é porque eu tenho medo, eu sou inseguro. Quer dizer, é isso que a gente está falando aqui. Você sabendo onde você está, você consegue lidar melhor com os próprios desafios que vão surgindo nesse processo. Olha que coisa boa. Se eu tivesse tido isso na minha vida afetiva, talvez eu não tivesse casado tão maduro como eu casei. Se bem que eu não me arrependo de ter casado maduro. Foi uma decisão que eu escolhi. Mas eu precisei passar por etapas de amadurecimento que me permitiram chegar na idade certa de casar, e foi a idade que eu casei, com 34 anos. Mas se eu tivesse tido isso antes, talvez eu tivesse casado um pouco antes, porque o processo de amadurecimento teria acontecido com mais rapidez. Outra coisa que atrapalha muito, além daquela visão mágica que eu falei há pouco, né, da visão da espontaneidade natural, que tudo vai acontecer naturalmente, também atrapalha muito a falta do autoconhecimento, porque a pessoa não sabendo quem ela não sabe o que quer. E aí o que acontece? A pessoa sem autoconhecimento, ela acaba não tendo critérios sólidos de escolha, ela fica à mercê das oportunidades ou das carências. Porque o autoconhecimento me permite identificar os meus valores, identificar o que é importante para mim como pessoa e a partir dessa percepção de quem eu sou, do que eu quero, do que é importante para mim, eu poder ser capaz de olhar para o outro, no caso eu como homem vendo uma mulher, ver uma garota e ver nela a presença ou a ausência desses critérios que para mim são importantes para eu vir a constituir uma família. É nesse sentido que a gente fala. Então, o autoconhecimento ele é muito importante e aí o curso também se propõe nesse aspecto de ajudar a se conhecer melhor, a se perceber melhor quem você é como pessoa, como homem, como mulher, para você poder, de fato, saber o que você quer. Uma terceira coisa que atrapalha muito também e que explica muito encalhamento são as feridas e os traumas do passado, né? Aquilo que realmente nos marcou, as experiências frustrantes, né? Como eu falei, muita gente fica encalhado por causa dessas experiências. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu tenho medo eu não quero sofrer, eu não quero passar pelo que eu já passei. Já ouvi de muitas mulheres que todos os homens são iguais, eu não quero. Outro dia um rapaz me procurou no privado, na rede social, me perguntando, dizendo assim, que a minha namorada tinha dito a namorada dele, né, tinha dito para ele que todos os homens são iguais. O que é que ele deveria fazer diante disto? E eu disse para ele, você vai mostrar para ela que os homens não são todos iguais. A partir de que, se ela disse isso, ela deve ter marcas no passado que a levaram a acreditar que os homens são todos padronizados dentro de um certo molde, que os torna perigosos e tóxicos. E você vai mostrar para ela que você não é igual aos outros homens, que você é diferente. Então, como é que se lida com a pessoa que acha que todas as pessoas são iguais? Você vai mostrar que você não é igual a todo mundo que ela pensa que é. Você vai mostrar que você é diferente. Entende? Então, o travamento ou encalhamento acontece muito por causa disso, porque a pessoa, por causa de experiências no passado, traumas, feridas, né? Às vezes a separação dos próprios pais, um casamento frustrado, a perda do pai quando jovem, né? Tudo isso, né? Essas realidades que são tão humanas que a gente encontra na vida de todo mundo, elas podem sim travar a nossa vida afetiva e infelizmente nos encalhar. Então o encalhamento deve nos preocupar, não é quando eu estou sem namorar. O encalhamento deve nos preocupar é quando a gente identifica sofrimento no fato de eu não estar namorando. É quando eu sinto que falta alguma coisa na minha vida, eu não consigo evoluir, eu não consigo sair, eu não consigo avançar, nem volto para o passado porque eu já o superei, mas também não consigo avançar para o futuro. Muitas vezes eu fico parado, os anos vão passando, eu vou vendo os meus colegas, os meus amigos da mesma faixa etária avançando, dando os passos necessários no rumo do estado de vida, a maioria deles casando, e eu vou ficando. E eu vou ficando porque eu me acostumei a ficar naquela posição, e aí isso gera sofrimento, porque veja, casamento não é garantia de felicidade. Há pessoas que casam, mesmo casando, não são felizes. Então a gente não pode supor que apenas casar vai me fazer feliz. Agora,
o que é importante, tanto para quem casa como para quem não casa, para quem não vem a casar, é que a pessoa tenha lucidez, localização afetiva, que a permita estar bem naquele estado que ela está, ou casada, ou namorando, ou noivo, ou mesmo como solteiro. Então, Desencalhando Dragões e Princesas, a proposta é essa, que você esteja bem, que você esteja feliz e em paz no estado de vida que Deus te chama a ser, sem estar frustrado, entendeu? E isso começa a partir de quê? Do autoconhecimento, da localização afetiva, da lucidez, de eu deixar de procurar culpados, como eu falei logo no começo desta nossa pregação, dessa nossa formação. Deixar de procurar culpados ou de alguém que explique por que eu sou a única mulher solteira, no caso das mulheres, na família, ou a última que ainda não casou, o último homem da família que ainda não casou. Entende? Isso é muito importante. Talvez você se pergunte, e onde entra a vontade de Deus e a minha liberdade no processo de discernimento desse estado de vida, né? Desse processo de desencalhamento, digamos assim. Quando a gente fala nisso, porque a gente confunde os conceitos de uma coisa natural com uma coisa espontânea, que são coisas diferentes, a gente acha que não precisa fazer nada. Não, eu já entreguei nas mãos de Deus, eu já rezei, quando for no tempo certo tudo vai acontecer. Eu já pedi que Deus resolvesse isso para mim. Ele sabe o que é que eu preciso, ele sabe qual é o tipo de pessoa que eu quero, ele vai mandar. Então a pessoa tem uma ideia um pouco mágica da ação de Deus. Um pouco assim, mágica a palavra exata, um pouco mágica da ação de Deus. Resultado, ela fica esperando que algo aconteça e nada acontece. E aí ela tende a ficar com raiva de Deus, porque Deus não falou com ela, não disse a ela o que é que ela tinha que fazer. Quando Deus, na realidade, ofereceu a ela os elementos necessários, a partir do uso da inteligência dela, né, da percepção dela, de que ele já estava falando a partir dali, né, daquele fato. Às vezes a pessoa que Deus pensa para a gente está do nosso lado e a gente nunca é capaz de perceber, por razões diversas, critérios errados, falta de discernimento espiritual, falta de oração, né? São coisas que a gente vai aprofundar no próprio curso. E aí, se eu tenho uma percepção mágica da ação de Deus, eu fico esperando que Deus faça a parte que cabe a mim. E atenção, Deus fará a parte que cabe a ele e você fará a parte que cabe a você. E Deus vai auxiliá-lo a fazer a parte que cabe a você. Quando a gente confunde isso, o que a gente encontra? A gente encontra pessoas muito boas, até pessoas santas, pessoas de igreja, mas sem condição humana para casar. Você pode ser uma pessoa santa e uma pessoa despreparada humanamente para o matrimônio. Pode acreditar que é possível. Ok? Você pode encontrar pessoas que estão esperando uma resposta de Deus até hoje e essa resposta não apareceu e elas tendem a culpar Deus porque essa resposta não apareceu. Você encontra pessoas que acham que são chamadas ao matrimônio, mas depois de casadas descobrem que a vocação delas não era o matrimônio. Ou seja, houve um erro aí de discernimento no percurso, né? Tem que ter muito cuidado aí, porque isso é possível acontecer. Você encontra pessoas que têm medo de ficar só e acabam forçando, digamos assim, um casamento, até mesmo sem amor, para não ficar sozinha. E há pessoas até que chegam num ponto na dimensão afetiva que a primeira oportunidade que surgir, elas abarcam, elas abraçam. Eu já acompanhei o caso de uma garota que falava para mim: Carmadélia, apareceu, enfim, alguém que está gostando de mim. Eu não posso perder essa oportunidade. E eu me lembro que eu perguntei a ela: e você gosta dele? Ela disse: não muito, mas é o que tem. Ora, não se pode casar com essa perspectiva. Não vai dar certo. Entende? Então, isso é um erro, né? A pessoa tentar resolver de qualquer jeito. Eu vou casar de qualquer jeito, não importa, eu quero resolver. Não é assim. Vai ser pior, porque você vai fazer uma escolha errada. Então você encontra pessoas assim. Veja, são pessoas de boa vontade. Ninguém casa para ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz no casamento. Todo mundo. Mas você encontra muita gente infeliz, por razões diversas. Uma das razões é você não saber exatamente quem você é, o que é que você espera do casamento. O processo do namoro não foi bem vivenciado, não foi bem vivido. Às vezes uma ilusão, ou às vezes uma visão romântica demais do amor. Tudo isso pode atrapalhar o seu próprio casamento. Ou a ausência também desses elementos
Porque aqui eu falo de alguém que pensou errado e mesmo assim foi. Mas aqueles que pensam errado e mesmo assim ficam, são os que estão travados. Eu estou falando do casamento para que a gente entenda que o processo do matrimônio, ele começa na realidade aqui, quando eu estou ainda caminhando e namorando e noivando. Então, namorar e noivar são etapas importantíssimas que devem ser bem vividas para que eu possa viver bem essa etapa aqui, que é a etapa do meu matrimônio. Ok, mas para que isto aconteça, essa etapa do namoro, do noivado e do casamento, eu preciso desencalhar. Eu preciso sair do meu imobilismo, da minha vida afetiva parada, sem perspectiva, sem saber a direção que devo seguir, sem ter ninguém a me orientar ou me dar uma luz, porque veja, não se trata de eu dizer para você o que é que você tem que fazer da sua vida. Nós queremos oferecer subsídios, informações, iluminar a sua inteligência para que você possa se localizar melhor e você assumindo a sua própria vida, porque é isso que se espera de um homem e de uma mulher maduros, que eles assumam a própria vida, você tomar as decisões que precisa tomar na direção e no rumo daquilo que Deus te chama a abraçar. É essa a proposta do nosso curso Desencalhando Dragões e Princesas. E se você se identifica, se você se percebe aí, se você deseja caminhar, independente da idade, se você é muito jovem, na perspectiva de que você pode evitar de repetir erros que os mais velhos já cometeram, e você é mais maduro, você quer recomeçar, ter um novo marco de reinício também na sua vida afetiva, também isso é possível, porque o encalhamento, como nós temos falado aqui, não diz respeito à idade, mas à imobilidade, àquela pessoa que está parada na sua vida afetiva. Então fica aqui o nosso convite para que você se movimente, nós vamos juntos, né? Porque somos uma turma de alunos nessa direção, para que todos nós juntos, cada um dentro da vontade de Deus para a sua vida específica, nós podemos, escutando a Deus, escutando a si mesmo, a nossa própria vida, porque Deus fala através da nossa própria vida, da nossa própria história, nós sermos capazes de desencalhar a nossa vida afetiva, ou para o casamento, ou para dizer, não, eu não vou casar, mas eu estou feliz aqui onde eu estou. Ok? Pois eu espero você. Se você deseja, então, caminhar conosco nesse curso, aqui embaixo vai ter um botão que você vai apertar, você vai clicar, e você vai entrar num formulário de inscrição para você poder se juntar a nós no curso Desencalhando Dragões e Princesas. Será uma alegria poder tê-lo conosco nesse curso. Grande abraço.